Pode colocar a frequência. Olá, professor. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Então, ó, a gente resolveu ontem dois exercícios referentes às questões desse conteúdo de divisores e múltiplos, certo? Eu vou colocar aqui o terceiro para a gente. Vou colocar isso aqui, ó. Ó. Que número devo somar? Que número devo somar a 128 para obter um número divisível por 9. Tá dando para ver? A câmera tá boa, tá? Tá perfeita. Tá ótimo. Professor, a gente copiou, a gente presta atenção. Copiei. Uhum. A regra do 9 é a mesma regra do 3, é somar os algarismos. Isso. Sete. Professor, Oi? queria que a resposta seja 7. Posso explicar por quê? Pode. Porque assim, quando você já soma 128, 1 com 2, 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Não, 10, 11. Aí, só que isso passa do 9 e não dá em nenhum número dividido por 9. Mas se eu somar com mais 7, dá 18, que é dividido por 9. É. Vamos fazer aqui, ó. O ideal era o seguinte, que a gente fizesse 18? por tentativa e erro, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, vamos começar agora, vamos pegar aqui o maior valor para a gente somar. O maior valor seria o 9, o maior número seria o 9. Só que se eu pegar o 9 e somar com isso aqui, certo? Vai dar 20. 20 não dá para dividir por 9, correto? Aí, vou fazer aqui para vocês. Ó, 1.228 mais 9, né? Posso fazer assim, ó. Aqui ficaria o quê? 17, 137, certo? Se eu somar esse valor aqui, esse resultado aqui, também não vai dar um número divisível por 9, vai dar 1. Então não pode ser o 9. Eu vou para o 8. Se eu colocasse 8 aqui, daria 136. Aí aqui ficaria 10. 10 não daria para dividir por 8 e nem não contemplaria a regra do 8, né? A regra do 8 é diferente, né? Aí eu vou para o 7, ó. Se eu somar aqui com 7, dava 135, né? Aí eu ia somando aqui, dava 8 mais um 9, e aí dava para dividir por 9. Por isso que o time disse que o número é o Professor, 7. eu fiz do jeito errado, né, professor? Foi. É o resultado da soma que tem que ser divisível por ele lá. Tá certo? Então tem que somá-los inteiramente. Tem que somar 128 mais 7. Isso. Eu pensei que fosse porque
No método de divisibilidade. Não. Quando ele diz assim, ó, que número devo somar a 128 para obter um número divisível, então, para obter é esse cara aqui, ó. É a soma ou o total. É o resultado final, tá certo? Tá bom? Isso serve tanto para somar quanto Eu não para... entendi, professor. Ó, porque ele diz assim, ó, que número eu devo somar ao 128 para obter um número divisível por 9. Esse para obter é o valor total, a soma ou total que ele quer saber. É esse aqui que tem que ser divisível por 9, certo? Aí quando eu comecei pelo 9. Começando pelo 9 fica 137. Aí soma, aqui dá 11. 11 não dá para dividir por 9. Aí depois eu fui para o 8. Aqui deu 136. Soma, aqui vai dar 10. 10 não dá para dividir por 9. Né? Aí eu fui para o 7. Quando eu coloquei 7, aqui deu 5, 135. Aí 5 com mais 3, 8, 8 mais 1, 9. Agora sim, 9 é dividido por 9. Aqui é o número. Então o número que eu tenho que somar é o 7. Tudo bem? Bem, Vou fazer aqui um agora subtraindo. Vou colocar um exemplo subtraindo. Vou colocar aqui. Que número devo subtrair? Eu vou colocar o mesmo número. Que número devo subtrair a 128 para obter um número divisível por 9? Aí você coloca aqui o exemplo 4. O outro era somando, agora é subtraindo. Não, vou fazer diferente, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui todinho. Fazer o 4 aqui, ó. Fazer assim, ó. Qual o menor número, certo? Que se deve somar, eu vou fazer assim, somar a 128 para obter um número divisível por 9. Olha que agora eu mudei sutilmente aqui o pedido. Né? Não é só somar, né? O outro era assim, qual o número que se deve somar 128 para obter um número divisível por 9. Certo? Agora ele não quer qualquer número, ele quer o menor número. Então você tem que lembrar disso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 e 9. Então você não vai começar daqui. Você vai começar daqui. Tá? Pode ir? Tem alguém copiando? Então, eu não entendi ainda, professor. Só copia que eu explico. Professor, terminei de copiar. Ó, lá no 3 eu tinha escrito assim, ó, qual o número que se deve somar 128 para obter o número divisível por 9, certo? Aí você pode pegar qualquer número, vai tentando até dar certo. A gente pegou 9, pegou 8 e depois viu que com 7 dava certo, certo?
Agora aqui, você não pode pegar qualquer um. Ele quer o menor número. Então, o menor número, a gente vai ter que começar daqui para baixo. Ó. Tá? Tem que estar entre esses aqui. Então, o primeiro que eu pego é o zero. Se eu somar 128 com zero, você sabe que é a mesma coisa de 128, né? Se eu somar com zero, vai dar 128. Aí o total, o resultado, você vai ver se é divisível por 9. Aqui deu 11. 11 é divisível por 9? Não. Então não é o zero. Aí você pega 128 agora e soma 1, que é o próximo número menor, né? Depois Pois do é. zero. Aí aqui vai ficar 129. Aí soma aqui, ó. Eu tô anotando os cálculos corretos. É para anotar todos, mesmo os errados também? Não. Se você entender os errados, aí você anota só o certo, só o correto, tá bom? Então aqui, ó, eu somei com 1, que é o próximo. Aí deu 129. Aqui deu 12. 12 é divisível por 9? Não. Então você elimina também, não é o 1. Aí 128, agora eu vou colocar o 2. Aqui vai dar 10. 130, né? 130 é divisível por 9. Se eu somar aqui, vai dar 4. Então, também não é esse. Vou pegar 128 mais 3. Aqui vai dar 8 com 3, fica 11. Aqui fica 3, fica 1. Aí fica 131. 131 é um número divisível por 9. Se você somar aqui, vai dar 5. Então, também não é o 3. Aí vamos colocar agora 128 com 4. Aí 8 mais 4 fica o quê? 12, né? Aqui fica 3. Fica 132. 132, se você somar, vai dar 6. 6 não dá para dividir por 9 ainda. Também não é o 4. Aí eu vou para cá para o 5. 128 com 5. Aqui vai ficar 13, né? Venho para cá. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. E vai ficar o quê? 7. Também não dá para dividir por 9. Acho que é 7, professor. Não, pera. Vamos ver primeiro. Vamos ver se coincide ser o mesmo resultado. Vamos fazer para vocês, depois a gente vê aqui. Somando com 6, aqui vai ficar 14. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. 7, né? Aqui, ó. Mais um 8. Também não deu certo. Vamos ver o próximo. 7, né? Ah, o 6 não deu certo. Vamos ver o 7. Parece que vai coincidir, vai dar o 7 mesmo. Mas aqui é uma coincidência, viu, pessoal? Porque eu fiz o mesmo... Professor, no último você disse que era o maior, né? Não, no último eu não falei nada. Ah, no último você não especificou. Nesse aqui Eu só disse assim, eu só disse só qual o número que se deve somar 128 para obter o número divisível por 9. Qual o número? E aí, coincidentemente, esse número que a gente viu, ele é o menor. E não só é o menor, como é o único que dá certo. Né? Por isso que a gente não está encontrando o outro valor. Porque se eu colocar qualquer um dos outros, não deu certo, a gente viu. Aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 135, né? Aí 135. Se você somar esses números, dá 9 e dá para dividir por 9. Então, aqui foi só uma coincidência enorme que eu coloquei o mesmo valor, né? Aí o número 7, ele é o único número que eu adiciono a 128 e a gente tem como resultado o número divisível por 9. Tá certo? Ok? Pode passar? Pode. Sim, professor. Oi. Apaga 4, faça 5. Pode apagar, professor. Ó, a 5 vai ser um... Vou copiar aqui um textinho aqui pra gente.
assim. Presta atenção aqui na 5. 3 amigos ganharam ou ganham um pacote de balas e começaram a dividir. Aí fiz assim, ó. Uma para Carlos. Um bombom para o Carlos. Uma bala para o Rafael. E uma para Daniel. Ponto e vírgula. Novamente, eles repetiram a mesma ordem de divisão. 2 pontos. Uma para Carlos. Uma para o Carlos. Uma para Rafael. E uma para Daniel. Uma para Daniel. Ponto. E assim Essa questão aí é extensa, viu? por diante. Mas ela é fácil. E assim por diante, até que termine as 1.185 balas que havia no pacote. A pergunta, ó, qual dos 3 recebeu a última bala? Pronto. Vou analisar aqui. Ainda tô fazendo e mal dá para ler aqui. Então, deixa eu repetir aqui, ó. É assim, o seguinte. A pergunta começa. 3 amigos ganham um pacote de balas e começam a dividir. Uma para Carlos, uma para Rafael e uma para Daniel. Novamente, eles repetiram a mesma ordem de divisão. Uma para Carlos, uma para Rafael e uma para Daniel. E assim por diante, até que termine as 1.785 balas que haviam no pacote. Qual dos 3 recebeu a última bala? A gente vai analisar aqui agora. Quando vocês terminarem, você avisa aí.
Ok? Então, repetiram o processo de divisão. Novamente, Certo. repetiram o processo de divisão. Estou aqui. Isso. Novamente, eles repetiram a mesma ordem de divisão, uma para Carlos, uma para Rafael e uma para Daniel. Professor? Pronto, Oi. professor, copiei já. O que é depois de por diante até que terminasse as? É nessa parte que eu não entendi. Até que termine as 1.785 balas. Até que termine as 1.785 balas que haviam no pacote. Como é que vai para responder isso? Vai fazer agora, já. Deixa só os meninos terminarem. Ó, A gente divide o tanto de bolas por 3? isso, perfeitamente. O que foi? Falou? Letícia, foi? É o professor Gabriel. Gabriel, né? Ó, eu vou pegar eu vou fazer aqui em cima. Vou montar aqui o que o Gabriel falou. Vou pegar 1.785 dividido por 3. São 3 pessoas? Professor, Exatamente. aí o que Foi. sobrar foi o que sobrou dentro do pacote. Isso. Você sabe que essa quantidade de balas, ela não vai ser uma divisão exata para todo. Vai ter alguém que vai ficar com mais bala do que o outro. Concorda? Sim. Porque para Professor, ser depois ele fica assim, e assim, e assim sucessivamente até que acabassem as quantas balas? 1.785. Obrigado. Ó, para ser exato, para a quantidade da divisão ser igual para todo mundo, aquele número ali, o divisor era para ser 5. Certo? Era para ser 5. Ou, certo? Aquele número ali, vamos ver que a soma aqui. A soma disso aqui vai dar o quê? Aqui dá 13, 14, 21. 21, 13 vezes 7, 21. 21 dá para dividir por 3? Dá. Parece que esse número pode ser que seja divisível por 3. Vamos ver. Né? Vamos analisar se dá certo. Então, ó, a dica do Gabriel é importante. Quando vier uma questão dessa aqui, você vai procurar a quantidade de balas e você vai dividir pela quantidade de pessoas. São 3 amigos. Então, você divide por 3. Aí vamos fazer aqui, ó. 17 por 3 vai dar um 5, né? Porque se eu colocar 6 passos, fica 15. 17 menos 15, sobra resto 2, né? 2 não dá para dividir, eu abaixo 8. Fica 28. Pode apagar esse pedacinho aqui de baixo, só para mim terminar aqui a conta? Pode. Aí a última frase é assim: quem ficou com o último doce foi? Isso, quem ficou com o último 12. Ó, Pode ser tanto bala quanto doce. tanto faz. 28 por 3 daria o quê? Em 9, né, aqui. 3 vezes 9 dá 27. Aqui vai sobrar resto 1. Abaixa quem? O 15. Não é que deu certo, pessoal? 15 dá para dividir por 3. E dá 5. Sim, deu 5. Aí E o aqui resto é nada. resto 0. É uma divisão exata. Até porque a gente viu aqui, porque esse número aqui é a soma da 21. E 21 é divisível por 3. Sim, eu não entendi, professor. Então a gente Sim. pegou o número e dividiu Pegou por o número. 3. Foi. Certo. Por que a gente fez Aí- isso? Eu tenho a quantidade de balas que eu vou dividir para 3 pessoas. Certo, eu continuo o raciocínio. Aí eu peguei e fiz, e deu 0, que foi exata a conta. Aí então a Foi resposta exato. foi 595. Isso. Mas aí, desse 595, quem foi o último amigo aqui dos 3 que recebeu essa última bala?
Não sei. Como era a ordem? Era Carlos, Rafael e Daniel. Pronto. Aí o Carlos. Carlos, ó. Você faz assim, ó. Carlos, Rafael e Daniel. Deixa eu colocar mais para cá pro canto. Carlos, Rafael e Daniel. Aí presta atenção, ó. O Carlos, ele recebeu 593. Aí o outro, ó, 594. E o último, 595. Então, o último a receber Peraí. a bala foi Daniel. O último então quer dizer que o último a receber as balas que ficou com mais balas? Nesse caso é, porque não parou no 595. Não faz sentido. Você está querendo dizer que quando ele precisar de um número, quer dizer, quando ele se tratar de pessoas que estão dividindo determinadas coisas, ele vai querer que você divida a quantidade de coisas pela quantidade de pessoas e por fim a gente vai ter que saber a ordem de como foi dada essas coisas. Vamos fazer assim, ó. Mas Pra aí, quem não entendeu, ó. Vamos colocar aqui 5. Vamos dizer que tem 5 balas. Aí como é que acontece, ó? Eu vou dar uma pro Carlos, uma pro Rafael e uma pro Daniel. Aí depois repete, uma pro Carlos e uma pro Rafael. Quantos foram que deram aqui, ó? 5. Quem foi o último a receber? Rafael. Se fosse 3 balas, eu ia fazer assim, ó. Uma pro Carlos, uma pro Rafael e uma pro Daniel. Não era assim, não? Quem foi o último a receber? Daniel. Se fosse 7 balas, eu ia dar uma pro Carlos, uma pro Rafael, uma pro Daniel. Aí iam sobrar 4, né? Aí depois, eu começar de novo. Uma pro Carlos, uma pro Rafael e uma pro Daniel. Já foi quanto aqui? Carlos. 6. Tá Seis. faltando quanto? Só uma pro Carlos. Quem Carlos. foi o último a receber? Carlos. Entendeu, Maiane? quer dizer que isso vai depender muito da quantidade de objetos, é isso? Isso, de quantidade de coisas que eu estou distribuindo. Entendi. A ordem é aquela assim, ó. Presta atenção, ó. Vamos supor que eu vou dividir aqui 7 balas vai ser dividido para mim, para Maiane, para o Taimo e para o Gabriel. Aí como é que eu faço? Uma para mim, uma para Maiane, uma para o Taimo, uma para o Daniel. Uma para mim, uma para Maiane, uma para o Taimo, outra para o Gabriel. Uma para mim, e assim vai. Até a quantidade acabar. Nesse caso aqui, quando eu fiz, ó, uma para o Carlos, ficou 6. Uma para o Rafael, 5. Uma para o Daniel, 4. Uma para o Carlos de novo, 3. Uma para o Rafael, 2. Uma para o Daniel, 1. E assim vai. Entendeu? Aí você vai olhar só o último que recebeu. Professor, mas no caso, para mim Mas aí saber... vai ter que ser no método da tentativa, né, professor? Se eu quiser saber quem foi o último a receber, Isso. tem que ficar contando até a última bala. Nesse caso aqui, ó, como a divisão é exata, como a divisão foi exata, ele vai parar no último. E se ela não fosse exata? Por exemplo, se fosse assim, ó, 1782, vamos ver essa daqui. Aí vai ficar assim, ó, dividido por 3, vai ficar 5, 15, baixa o 8, fica 28. Aí 9... Professor. Não, isso aqui também dá para dividir. Vamos botar 81. Professor. Oi. Mas não teria um jeito mais fácil, assim, mais rápido e simples de descobrir sem ser pelo método da tentativa? Não, o método seria esse, porque assim, a gente não vai distribuir 1.785 balas, a gente não vai fazer isso 1.785 vezes. A gente vai precisar dividir ele, a gente vai encarar aqui, como é 595, aí você já sabe. O Carlos recebeu 500, você distribuiu, parou 595 para cada um. Aí vai 593 para um, 594 para um, 595 para o outro. A ordem é essa. Entendeu? Não Entendi.
Ó, Eu deixa não eu, deixa entendi eu. o porquê do Daniel ter sido o que mais recebeu. Como é que eu vou saber, por exemplo, em outra questão, talvez envolvendo mais ou menos pessoas, como é que eu vou saber? Porque a ordem da divisão é que manda, tem que seguir uma ordem, tá? A primeira bala, ó, deixa eu colocar aqui uma. Deixa eu botar um número mais baixinho aqui. Vamos botar 111 doces, dividido por 3. Ah, eu só tô colocando um número que dá para dividir. 112. Pronto. Aí aqui vai ficar o quê? 11 dividido por 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. Aí fica 22, aí 3 vezes 7, 21. Vai sobrar uma bala, tá certo? Aí o que acontece aqui, ó? Tu distribuiu 37, né? Aí tem o Carlos. Tu fez isso 37 vezes. Tem o Carlos, o Rafael e o Daniel. Aí presta atenção, ó. O Carlos, ele vai ser o 34, o Carlos vai ser o 35, o Rafael vai ser o 36 e o Daniel vai ser o 37. Só que tem um detalhe, ó. Sobrou uma bala, aí tu vem para cá de novo, ó. Pro Carlos. Qual foi o último a receber a bala? Foi o Carlos. Porque aqui o resto já não é 0, o resto é 1. Sobrou uma bala. Ah, então quer dizer que dependendo da quantidade de amigos, eu vou fazendo assim, dependendo da ordem. Por exemplo, se Carlos recebeu o primeiro, ele é o primeiro a receber. Mas como ele foi o primeiro, ele vai contar com a menor bala, né? Tipo, é 37, para ele vai ser 35. Tipo isso. Isso. Aí, se sobrar uma bala, vai ser dada para o primeiro de novo. Isso, pronto. Deu certo? Ah, eu acho que entendi. Você vai por questão assim, você vai colocar questão assim na prova? Sim. Vamos colocar aqui 10 balas. Se vocês entenderam comigo. A Maiane me responde isso daqui. 10 balas. Claro que não vai ser tão pouquinho assim, né? Mas se são 10 balas, você vai pegar 10 e dividir por 3. Como é que fica, Maiane? Vai ficar 3 aqui, né? 9 menos 3. Vai sobrar resto 1. Isso quer dizer o quê? Que você vai distribuir, ó. Uma para esse, uma para esse, uma para esse. Já se foi 3. Aí depois você continua, volta do início. Um para cada um. Uma para cada um. Pronto, já foi 6. Aí de novo, ó. Uma para esse, uma para esse, uma para esse. Foram 9. Vai ficar Aí uma. quem é o último a receber a bala? Carlos. O Carlos. Entendi. Entendeu? Se aqui der, ó. Mas na quantidade do consciente, que eu tenho que número de balas, O áudio falhou, tá? Repete de novo, por favor. eu tô dizendo, mas não é a quantidade do consciente que conta como a quantidade de bala, não? Sim, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não era 10 aqui que eu tinha dividido? Entendeu? Achei que fosse o resultado, por exemplo, ele era. Achei que seria tipo 3. Aí sobrou uma bala, achei que o Carlos ia ter a última bala também. Não foi assim, foi o Carlos que teve a última, ó. Tá correto. Mas tipo de outro jeito, tipo uma pro Carlos, o Rafael, uma pro Daniel e a última pro Carlos. Tipo, não seriam 10, seriam 4, por exemplo. Uai. Não. Tá cortando o time bombom, porque tipo, se fosse cortando é tipo isso. Não, mas não é não. Vamos botar aqui 20 balas, ó. 20 eu vou dividir por 3, né? Daria o quê? Daria 6, porque 7 dá 21. 3 vezes 6, 18. Aí sobraria 2 balas. Aí o que acontece, ó? Uma pro Carlos, uma pro Rafael, uma pro Daniel. Aí depois eu continuo de novo. Uma pro Carlos, uma pro Rafael, uma pro Daniel. Aí eu repito de novo. Eu vou fazer isso aqui 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou escrever os nomes dele mais pra cá pra cima. 6 vezes, ó. Carlos, Rafael e Daniel. Aí presta atenção, ó. Uma pro Carlos, uma pro Rafael, uma pro Daniel. Aí já foram 3. Aí depois mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12.
mais 3, 15, mais 3, 18. Aí não sobraram duas aqui, ó. Aí eu vou continuar de novo, ó. Uma pro Carlos e uma pro Rafael. Quem foi o último a receber? Rafael. Se aqui tiver sobrado, por exemplo, 3, quem seria o último a receber? Daniel. Porque eu ia começar o número de novo, ó. 1, 2, 3. Entendeu? Tá, vamos fazer um teste. 70 dividido por 3, então o número que não dá certo. 73. Bora 70. Agora não dá para fazer assim, não. Fazendo assim, colocando um de um, não. A gente tem que interpretar assim, que o número é mais alto, né? 70 por 3 vai dar o quê? Bota 2. Dá um 2, dá 6, sobra 1, embaixo do 0 fica 10. Fica 23. E o resto que sobra aqui é 1. Pronto. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai distribuir as balas 23 vezes. Aí na 23ª vez, tu vai concluir aqui no Daniel. Mas não sobrou uma bala? Aí pela ordem vai ser quem? Carlos. Carlos. Aí você volta pro primeiro. Entenderam? Sim. Então você tem um consciente que é a quantidade de balas que você vai distribuir. Aí se sobrar resto, você vai continuar distribuindo até chegar ao último, né? Até chegar ao último. Isso mesmo. Pronto. Acho complicado. Não, mas vai dar certo. Se você entendeu desse aqui, que se tornou complicado porque eu coloquei esse exemplo aqui, infelizmente, foi uma infelicidade, a divisão deu resto 0. É porque não é Mas mesmo assim, aqui, quando a divisão é exata, se é exata, você vai parar sempre no último lá, no Daniel. Porque você vai ter a quantidade exata de balas. Vai dar para todo mundo. Entendeu? Mas o problema é que o número é alto. E o número também é um pouquinho alto. Aí lá na prova vai ter um número alto, assim como o do exemplo. O número é alto, um pouquinho alto. Pronto, eu acho que deu certo aqui. Entenderam mesmo? Entendeu, Maiane? Entendeu, Caio? Agora eu entendi. Sim. Ó, se fosse 33 balas, ó, 33 balas, só pra gente ir embora, tem um minutinho. Essa divisão aqui daria exata, né? Ó, daria 11, aí sobraria resto 0. A gente vai distribuir 11 vezes. 11 vezes. Aí daria certo, porque você ia fazer assim, ó. Carlos, Rafael, Daniel. Carlos, Rafael, Daniel. Carlos, Rafael, Daniel. Aí, na 10ª vez, você ia fazer Carlos, Rafael, Daniel. Na 11ª, Carlos, Rafael e Daniel. Aí acabou as balas. Vai dar 33 balas. Entendeu? É distribuição 11 vezes. Tipo, não é a quantidade de bala. É a quantidade de vezes que eu vou fazer isso. Pronto, é isso mesmo. Legal? Agora ficou claro. Deve ter sido aqui naquela hora que eu fui explicar, que eu falei que isso aqui era a quantidade de balas. Mas não é. É a quantidade de vezes que eu repeti. Mas no final eles vão ficar com a mesma quantidade de balas. Não é isso? É. Pronto, a culpa foi minha, tá? Eu que falei na hora, eu não me expressei direito. Ficou melhor assim? Ficou mais fácil? Ficou. Sim. Pronto. Ficou. Então deixa eu ir que eu já vou pro 8º ano. Até, professor. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. Final de semana. Tchau.